Não posso olhar para a startup como sintoma. Eu tenho que olhar para as causas. O que acontece no ano seguinte. Rei do Morango mandou R$ 5. Léo, você tem algum projeto para ajudar as startups de tecnologia? Tenho medo de um governo de esquerda ganhar a eleição e criar um imposto para cada átomo do escritório. Abraços. Boa, vamos lá. Isso a gente tem que tomar cuidado, tá? O Brasil, ele gosta... Outro dia o cara fez uma pergunta muito interessante. Depois eu vou voltar para essa questão da bandeira. Me lembrem para contar a história da bandeira, tá? Numa outra live, o cara fez uma pergunta muito interessante. Falou assim, Léo, você tem projeto para combater a reduflação? E eu expliquei para ele, não se combate a reduflação, porque a reduflação, ele é sintoma, não é causa. Reduflação é uma das maneiras que a gente percebe a inflação. Então, a inflação, via de regra, ela é percebida de 3 maneiras. Ou pelo aumento de preços, as coisas estão mais caras, que não necessariamente as coisas estarem mais caras é inflação. Porque às vezes você tem uma quebra da cadeia produtiva, como aconteceu na pandemia, os preços sobem porque você tem a mesma demanda e a oferta caiu. Então, obviamente, os preços sobem, mas esses preços depois eles voltam ao normal, em tese eles se regulam, isso não foi uma inflação. Isso foi um aumento de preço posterior, recuperação causada por uma quebra da cadeia produtiva. Isso não é inflação. Então, aumento de preço não necessariamente é inflação. A inflação, em tese, é a expansão da base monetária. Denis Ueda mandou R$ 5. Boa noite, engenheiro Léo. Para converter bolsonaristas, o ideal é não bater de frente, pois são reativos. Melhor usar o método socrático e plantar dúvidas sobre Bolsonaro. Vamos aos poucos. Ololô! Genial, perfeito o que você falou, muito inteligente. O que ele falou no final? Oiolô! Boa, muito inteligente, tá? O Gabriel Piauí foi convertido assim. Gabriel Piauí era do PL, ele foi convertido assim, método socrático. Perfeito, muito inteligente. Tá? Vamos voltar para a história da reduflação, que eu vou chegar nas startups, tá? Então, a inflação ela se percebe de algumas formas. Pelo aumento de preços, pela diminuição da quantidade de produto, então você paga a mesma coisa por menos produto, ou seja, você está pagando mais por causa da unidade, o preço está aumentando de qualquer forma, ou por diminuição da qualidade do produto, como acontece muito na indústria alimentícia, eles diminuem a qualidade, colocam coisas mais baratas, ingredientes mais baratos, né, para diminuir o custo. Então, são as 3 formas básicas que a inflação se projeta na sociedade, se manifesta na sociedade. Adianta eu combater essas coisas? Não adianta eu combater essas coisas, porque isso são sintomas e não a causa. Eu tenho que combater a causa. Qual que é a causa da inflação no Brasil? A causa da inflação no Brasil é gasto absurdo do governo, emissão de moeda, emissão de dívida, então você tem um descontrole orçamentário absurdo. É isso que a gente tem que atacar. Eu não posso atacar direto a reduflação, porque isso não é inteligente. Tá? Isso não é inteligente, então não é assim que se ataca. Eu não vou fazer projeto direto para startup. Uma das minhas maiores bandeiras, fora o imposto de propriedade, é desamarrar os negócios do Brasil. Então é isso que eu tenho que fazer. Essa nova... É que eu não posso ainda falar tudo para vocês, mas uma hora vai sair um vídeo sobre isso. Esse novo aumento de impostos que o governo federal acabou de colocar, e ele recuou em alguns, ele atrapalha isso. Porque você pega uma startup, é muito normal você ter startup na área de tecnologia, na área de aplicativos e tal. Agora, você tendo uma placa de vídeo ao custo de um carro, como é que você vai fazer a sua startup? Eu não preciso necessariamente criar incentivos para a sua startup. Eu tenho que tirar o que está atrapalhando. Eu tenho que tirar o alto custo de equipamentos de ergonomia, como boas mesas, boas cadeiras, para que você possa trabalhar com mais eficiência. Eu tenho que diminuir o custo de energia para que você possa ter um ar-condicionado. Você poder ter um ar-condicionado e trabalhar numa temperatura. Você tem estudo mostrando isso, que para quanto que você perde de eficiência no seu processo produtivo para cada grau acima de 22 graus que a temperatura está. Tá? Então, um ar-condicionado aumenta a sua produtividade, mas o ar-condicionado é absurdamente caro. Isso lá atrás, 20 anos atrás, os bandidos do PT aumentaram absurdamente o IPI. Igor Sena mandou R$ 5. Boa noite, Léo. Saudades da época da Consoles e Jogos Brasil. Te acompanho há 11 anos. O que acha do mercado gamer de hoje no Brasil? Grande abraço. Boa pergunta, tá? Isso, as coisas já estão relacionadas, é o que eu tô falando. Eu sou da época que, cara, eu lembro que eu comprei o meu controle do PlayStation 3 importado, paguei R$80. Né? Você vai comprar um controle hoje, R$500. Você vai comprar um jogo hoje, GTA vai sair por quanto? Por volta de R$500? Nem sei por quanto que vai sair GTA. Então, o que acontece? Essa cadeia de impostos que foi colocada no Brasil e todas as dificuldades para a questão de negócios,
Então, eu não vou fazer, tá? Isso está nas minhas propostas legislativas. Eu não vou fazer uma legislação específica para startup. Apesar de a gente ter incubadores de startups, até na USP, por exemplo, já trabalhei com eles em outros lugares, tá? Eu tenho que tirar as amarras que estão atrapalhando você começar ou a você desenvolver a sua startup. A questão de impostos em eletrônicos, em softwares, em hardwares, por exemplo, é uma questão que atrapalha muito. Tá? Você vai lá, o cara trabalha alguns dias no McDonald's, ele compra um MacBook. Aqui você vai trabalhar anos e você não vai conseguir comprar um MacBook. Então essa é a minha principal, uma das minhas principais bandeiras, a principal é do imposto de propriedade, é claro, né? Mas eu preciso tirar as amarras como? Diminuir o imposto, como a gente está fazendo com o IPVA, tirar sobreposição de fiscalização. A gente tem muita sobreposição de fiscalização no Brasil, então são vários órgãos que te fiscalizam, que na verdade eles te cobram taxa e ninguém está te fiscalizando porcaria nenhuma. Então tem que facilitar a sua vida. Tem coisas que a gente tem que diminuir o custo no Brasil. Água e luz tem que diminuir o custo no Brasil, porque impacta em tudo. Tudo que gera movimento no Brasil, e a gente precisa de movimento para ter desenvolvimento. Tudo que é movimento no Brasil é muito caro. Então, energia elétrica, combustível, veículo, etc. Tudo que gera movimento é caro no Brasil. Então, você não dá para ter desenvolvimento. Eu não posso olhar para a startup como sintoma. Eu tenho que olhar para as causas. É isso que eu vou fazer. As minhas propostas legislativas, elas estão nessa direção. Não atacar o sintoma, atacar a causa.